Brum! Estudos para concursos, informática. Pro IBGE, sobre conceitos de organização e gerenciamento de informações, arquivos, pastas, programas em em ambientes compartilhados, seja quando está na nuvem. Seu conteúdo que veio depois da nuvem. Não, mas não é nuvem, né? É redes também, pode considerar. Daí vai ter conhecimento, conteúdo sobre gerenciamento de arquivos, conceito de arquivo, atributos, operações, arquivos de registro, formatos, arquivos de texto, arquivo executável. Interessante como tem tanta informação na apostila complexa. Identificação de conteúdo. Uso de arquivos. Formas de acesso. Abertura de um arquivo. Arquivos especiais. Controle de acesso. Usando bibliotecas para acessar arquivos e pastas. Trabalhando com bibliotecas. Compreendendo as partes de uma janela. Exibindo e organizando arquivos e pastas. As opções de botões de modos do botão modos de exibição. Criando e excluindo arquivos. Copiando e movendo arquivos e pastas. E abrindo arquivo existente. Esse é o conteúdo que a gente vai ler agora. E depois tem as questões. Vamos ler as questões. 6 Grand Hill. Caixa. Sistemas operacionais Windows 18, 2008 e 7 trazem suas versões sob padrão um programa cujo objetivo é gerenciar arquivos, pastas e programas. É o Windows Explorer, certo? Certo. Tem que achar saber lembrar qual é o arquivo de gerência, pastas e programas. Segunda pasta. No sistema operacional Windows há um organizador de discos que possibilita trabalhar com os arquivos fazendo, por exemplo, cópia, exclusão e mudança de arquivos. Mudança de arquivos com o organizador é chamado de... Vou repetir Windows Explorer de novo. Era Windows Explorer. Trabalhar com arquivos. Terceira questão. Qual forma de sistema operacional denomina os grupos dos dados para que seja possível individualizar grupos diferentes de informação? Pastas. Não? Quando sistemas operacionais. Sistema operacional denominam grupos de dados para que seja possível individualizar grupos diferentes de informações, grupos diferentes, arquivos, pastas, programas de trabalho, pastas. Vão testar pastas. Mas era arquivos. Quer dizer, achei que com individualizar eles queriam dizer que fazer separação de encontrar as coisas, né? Mas se você fala de individualização, cada um é arquivo diferente, né? Estranho. Estão errando. Quarto, o sistema operacional Windows utiliza um sistema de armazenamento por meio de interfaces gráficas de usuário baseado em armazenamento. Primeiro ponto é sistema de armazenamento. E daí ele fala, esse sistema de armazenamento é por interfaces gráficas. Então você tem que saber o que são interfaces gráficas, que na verdade não sei. Baseado, daí ele fala arquivos e pastas, baseado em arquivos e pastas, baseado em arquivos e pastas, baseado em arquivos, baseados em arquivos. Escolher arquivos ou arquivos e pastas. Baseados em arquivos e pastas, eu escolhi arquivos e pastas. Daí depois ele fala
contendo nestas últimas apenas tipos específicos de arquivos, contendo nestas últimas apenas nesses últimos diferentes tipos de arquivos e outras pastas adicionais. No que eu tenho necessariamente nestas últimas outras pastas adicionais com diferentes tipos de arquivos. Essas últimas outras, interessante como é que eles escreveram. Escolhesse assim. Deu errado, errei. Era arquivo pasta com conteúdo nessas últimas diferentes tipos, ou seja, nas pastas de arquivos e outras pastas adicionais. Quinta questão. Eu já tinha visto o gabarito, então. Banco do Brasil, adaptada. Sistemas operacionais como Windows, as informações estão contidas em arquivos de vários formatos, que são armazenados no disco fixo em outros tipos de mídias removíveis, computador organizados em pastas, organizados, né? Ou seja, se eles pensam sobre programa é arquivo, individualização, mas se eles pensam em organização é pastas. Aqui termina o conteúdo. Mentira. E agora vamos lá para a página principal. Para a página de novo para ler o conteúdo. Vai demorar para terminar isso aqui. Gerenciamento de arquivos e pastas. Representação e armazenamento de informações, organização lógica e física de arquivos, métodos de acesso. Um arquivo é um item que contém informações, por exemplo, um texto de imagens e música. Quando aberto, um arquivo pode ser muito parecido com um documento de texto ou com uma imagem que você poderia encontrar na mesa de alguém ou em algum arquivo convencional em seu computador. Os arquivos são representados por ícones, isso facilita o reconhecimento de um tipo de arquivo, bastando olhar para o respectivo ícone. Arquivos. Vou numerar as coisinhas. Arquivos. 1. Arquivos. Desde os primórdios da computação percebeu-se a necessidade de armazenar informações para uso posterior como programas dados. Hoje, parte importante do uso de um computador consiste em recuperar e apresentar informações previamente armazenadas como documentos, fotografias, músicas e vídeos. O próprio sistema operacional também precisa manter informações armazenadas para uso posterior como programas, bibliotecas e configurações. Geralmente, essas informações devem ser armazenadas em um dispositivo não volátil que preserve o seu conteúdo quando o computador estiver desligado. Para simplificar o armazenamento e a busca de informações, surgiu o conceito de arquivo que será discutido a seguir. Mais ainda, o conceito de arquivo. Um arquivo é basicamente um conjunto de dados armazenados em um dispositivo físico não volátil com um nome ou outra referência que permita sua localização posterior. Do ponto de vista do usuário e das aplicações, o arquivo é a unidade básica de armazenamento de informação em um dispositivo não volátil, pois para eles não há forma mais simples de armazenamento persistente de dados. Arquivos são extremamente versáteis em conteúdo e capacidade, podendo conter desde texto ASCII com algumas bytes ou até sequências de vídeos com dezenas de gigabytes ou mesmo mais. Está escrito mesmo mais. Faz sentido em português, gente? Interessante. Como um dispositivo de armazenamento pode conter milhões de arquivos, esses são organizados em estruturas hierárquicas denominadas diretórios, conforme ilustrado na figura 1 e discutido mais detalhadamente na seção 3.1. Eu estou vendo aqui um diretório aqui. Diretório, arquivos. Quadrado é um diretório, arquivo é o trequinha papelzinho com uma dobradinha. Então, o diretório é o bin, a lixeira é um diretório, a home é um diretório e o user é um diretório. Dentro do user, do home e do bin tem arquivinhos. Interessante. Deixa eu marcar isso aqui. Como um dispositivo de armazenamento pode conter milhões de arquivos e são organizados em estruturas hierárquicas denominadas diretórios.
A organização física e lógica dos arquivos de diretório dentro de um dispositivo é denominado sistema de arquivos. Um sistema de arquivos pode ser visto como uma imensa estrutura de dados armazenados de forma persistente em um dispositivo físico. Existe um grande número de sistemas de arquivos, dentre os quais podem ser citados NFTs. Sistemas nos sistemas Windows, XT, XT, XT2, XT, XT4, no Linux, UHP, FS, macOS, FFS, Solaris e FAT, usado em pendrives USBs, máquinas fotográficas digitais e leitores MP3. A organização dos sistemas de arquivos será discutida na seção 4. Mais ainda, atributos. Conforme apresentado, um arquivo é uma unidade de armazenamento de informações que podem ser dados, código executável, etc. Cada arquivo é caracterizado por um conjunto de atributos que pode variar de acordo com o sistema de arquivos utilizado. Os atributos mais usados são atributos nome, atributos tipo, atributos tamanho, atributos datas, atributos proprietário e atributos permissão de acesso. Entendi, bem difícil. Os atributos para diferenciar entre os arquivos, né? Nome, tipo, tamanho, datas, proprietário e permissão. Nome. String de string de caracteres que identifica o arquivo para o usuário como uma foto 1, gpt.gpg, relatório.pdf, tipo, indicação de formato de dados contidos no arquivo como áudio, vídeo, imagem, texto e etc. Nos sistemas operacionais usam parte do nome do arquivo para identificar o tipo desse conteúdo na forma de uma extensão, .doc, .gpg, .jpg, .mp3, tamanho, indicação de tamanho do conteúdo do arquivo em bytes ou registros. Datas, para fins de gerência é importante manter das datas mais importantes relacionadas ao arquivo com as datas de criação do último acesso e do último acesso. Proprietário. Em sistemas multiusuários, cada arquivo tem um proprietário que deve estar corretamente identificado. Permissões de acesso. Indicam os usuários que têm acesso àquele arquivo que formam um acesso são permitidos, tipo leitura, ou só escrita ou remoção. E aí falou mais uma característica. Localização. Localização. Outros atributos. Localização, indicação do dispositivo físico onde se encontra e da posição onde o arquivo dentro do mesmo. Vários outros atributos podem ser associados a um arquivo, por exemplo, a indicar se é um arquivo de sistema e se está visível aos usuários, se tem conteúdo binário, textual, etc. Cada tipo de arquivo normalmente define seus próprios atributos específicos, além de outros atributos usuais. Nem sempre os atributos oferecidos por um sistema de arquivos são suficientes para exprimir todas as informações a respeito de um arquivo. Neste caso, a solução encontrada pelo usuário é usar o nome de arquivo para exprimir a informação desejada. Por exemplo, em muitos sistemas, a parte final do nome do arquivo em sua extensão é usada para identificar o formato do seu conteúdo. Outra situação frequente é usar parte do nome do arquivo para identificar diferentes versões do mesmo conteúdo. Relativix 1, Relativix 2 e mais ainda. Mais operações. As aplicações de sistema operacional usam arquivos para armazenar e recuperar dados. Os arquivos é feito através de um conjunto de operações geralmente implementadas sob a forma de chamadas de sistema e funções de bibliotecas. As operações básicas envolvendo arquivos são... Eles têm uma listinha aqui de operações básicas. A primeira é criar, tem uma explicação.
A segunda operação é abrir. A terceira operação é escrever. A quarta operação é ler. E também parece que eles consideram uma operação a fechar e remover também. A explicação de cada uma. Criar. A criação de um arquivo implica em alocar espaço para ele no dispositivo de armazenamento e definir seus atributos. Aqui a gente falou agora há pouco. Nome, localização, tamanho. Abrir. Antes de uma aplicação possa ler ou escrever dados de um arquivo, ela deve solicitar ao sistema operacional, solicitar a sua abertura desse arquivo. O sistema irá então verificar se o arquivo aquele existe, e vai verificar se tem as permissões associadas ao usuário que está pedindo para abrir ao arquivo permanente a que ele quer acesso. Daí ele vai localizar o conteúdo do dispositivo de armazenamento no dispositivo de armazenamento e criar uma referência para ele na memória de aplicação para abrir ele. Ler permite transferir dados presentes no arquivo para uma área de memória de aplicação, ou seja, um lugar onde pode ser visualizado os dados. Escrever permite transferir dados de memória da aplicação para o arquivo no dispositivo físico. Os novos dados podem ser adicionados no final do arquivo ou sobrescrever dados já existentes. Mudar atributos. Interessante essa coisa de mudar atributos. Para modificar outras características do arquivo, como nome, localização, proprietário, permissões, etc. Ações. Fechar. Ao concluir o uso de arquivos, a aplicação deve informar o sistema operacional que o mesmo não é mais necessário, a fim de liberar a estrutura de gerência de arquivos de memória de núcleo. E o remover é para eliminar o arquivo do dispositivo, descartando seus dados e liberando espaço ocupado por ele. Além dessas operações básicas que a gente falou, outras operações podem ser definidas, como truncar, copiar, mover ou renomear arquivos. Todavia, essas operações geralmente podem ser construídas usando as operações básicas. Mais um ponto. Formatos de arquivos, né? Em sua forma mais simples, um arquivo contém basicamente uma sequência de bytes que pode estar estruturada de diversas formas para representar diferentes tipos de informação. O formato de estrutura interna de um arquivo pode ser definido e reconhecido pelo núcleo de sistema operacional, não necessariamente pelas aplicações. O núcleo do sistema geralmente reconhece apenas alguns poucos formatos de arquivos, como binários, executáveis e bibliotecas. Os demais formatos de arquivos são vistos pelo núcleo apenas como sequências de bytes sem um significado específico, cabendo às aplicações interpretá-las. Os arquivos de dados convencionais são estruturados pelas aplicações para armazenar os mais diversos tipos de informações, como imagens, sons e documentos. Uma aplicação pode definir um formato próprio de armazenamento ou seguir formatos padronizados. Por exemplo, há um grande número de formatos públicos padronizados para o armazenamento de imagens, como JPG, GIF e TIFF. Mas também existem formatos de arquivos proprietários, definidos por algumas aplicações específicas, como o formato PSD, que é na verdade é o formato do Photoshop, e o formato XSF, que é o formato que é quando cria uma imagem de GIMP. A adoção de um formato proprietário, o formato que estão usando é de uma pessoa específica, é um programa específico criado. Ou exclusivo dificulta a ampla utilização das informações armazenadas, pois somente aplicações que conheçam aquele formato conseguem ler corretamente as informações contidas no arquivo. Você tem que transformar elas. Basicamente, você não pode salvar as coisas de Adobe Photoshop se você quiser usar ela em outro computador, porque provavelmente ela não vai ter a voz do Adobe Photoshop. Né? Você tem que abrir ela e salvar ela de outro formato. O Adobe Photoshop provavelmente vai ter como salvar esse formato, mas você não vai conseguir usar ele direito. Né? Mais ainda, arquivos de registros. Alguns núcleos de sistema operacionais oferecem arquivos com estruturas internas que vão além da simples sequência de bytes. Por exemplo, o sistema OpenFix do RICE 2000
arquivos de registro, né? Esse aí proporciona alguns arquivos baseados em registros, cujo conteúdo é visto pela aplicação como uma sequência linear de registros de tamanho fixo ou variável. E também arquivos indexados, nos quais podem ser armazenados pares chave-valor, de forma similar a um banco de dados relacional. A figura 2 ilustra a estrutura interna desses dois tipos de arquivos. Olhando para a figura 2, o que eu entendo? Primeiro tem o texto escrito reg, que deve ser registro. Registro 1, registro 2, tá. Daí aqui do lado tem um código. Um código de computador, está escrito struct, ou seja, estrutura. Tem dentro da estrutura tem character name, character CPF, depois de characters, ou seja, no registro eles estavam colocando characters, caracterizações de identificação. Daí do lado desse stack dos registros tem um nome que são e telefone, chave e valor. Valor, telefone, chave, Daniel. Nome é o nome. Ainda no código tem int. A gente não consegue entender o que significa int. Tipo, eu entendi que tem registros, tem chaves e valor, mas não entendi. O que mais? Bom, parece que o int acho que é tipo informações extras. As informações extras que estariam nesses registros, na estrutura desses registros, seria a idade, peso e altura. Interpretando essa imagem aqui da figura 2 que falou, eu acho que é tipo assim, eles estão tentando representar aqui. Cada registro tem uma quantidade fixa de informações. Aí na informações que eles estavam representando aqui, esse código. O código fala que tem character, int, int, int. Três informações de character para identificação, nome e CPF. Depois tem informação extra de idade, peso e altura da pessoa em cada um dos registros. E do lado tem a imagem de uma tabela com a chave e telefone, né? Quer dizer, o chave valor. Que pode ser fixa variável, né? Opa, cadê minha... marca isso. Eu vou marcar isso aqui, vai ser no final muito estranho. Hi. Nos sistemas, ainda dos arquivos de registros, nos sistemas operacionais cujos núcleos não suportam arquivos estruturados, e como registros, essa funcionalidade pode ser facilmente obtida através de bibliotecas específicas ou do suporte de execução de algumas linguagens de programação. Exemplo, biblioteca Berkeley, que usa a plataforma Unix como suporte de indexação. Agora sobre arquivos de texto. Um tipo de arquivo de uso muito frequente é o arquivo de texto puro. Esse tipo de arquivo é muito usado para armazenar informações textuais simples como códigos-fonte de programas, arquivos de configuração, páginas HTML, dados em XML, etc. Um arquivo de texto é formado por linhas de caracteres ASCII do tamanho variável, separados por caracteres de controle. Nos sistemas Unix, as linhas são separadas por caracteres newline. Já nos sistemas DOS e Windows, as linhas de um arquivo de texto são separadas por dois caracteres, os caracteres carriage return, que é o ASCII 13, ou um barra diretório.
R. Seguinte caractere new line. Por exemplo, considere os seguintes programas de carmas em C. Estranho. Armazenado em um arquivo hello.c. Os caracteres indicam espaços em branco. Não entendi. É estranho. Aí, quando aparece na figura 3, aparece um código de computador. O código tem int main, print hello world n exit. Bom, provavelmente isso aqui, já que tem o hello world, deve ser o código de... Quando ensinam um código de dígito para criar sites, eles usam esse exemplo. Criar o site que está escrito só hello world. O arquivo de texto hello C seria armazenado da seguinte forma de um ambiente Unix. Vai ter uma imagem de como é a programação de armazenação de Unix. E agora, olhando aqui o treco do código de Unix, eu vejo que ele é muito estranho. Ele, tipo, tem um monte de linhas e um monte de números e letras. Tipo, só vou ler a primeira linha aqui, mas está escrito aqui, ó. 000 696E 7420 6D 6169 6D 2829 0A 7B 0A 202070. E número repetido não significa a mesma coisa. E bom, para que todos esses números e códigos? Basicamente estava escrevendo todo aquele código que a gente leu agora há pouco. Aquele main e hello world. Só que com esses númerozinhos estranhos. O M9, o 6E e o 74 significam INT, int. Depois tem as mesmas coisas. Para cada número que eu falei, era uma letrazinha do código. Daí chega no Hello World. Mais estranho. Por outro lado, o mesmo arquivo hello seria armazenado da seguinte forma no sistema dock Windows. Da seguinte forma... Daí eu olhei aqui nessa seguinte forma no Windows e é a mesma coisa, só que os números são diferentes. E tem mais números de código. Por algum motivo. Mesmo parecendo que eles são feitos da mesma quantidade de números. Estranho. Por que se tivesse a mesma quantidade de números, por que terminaria com mais números no final? R, track, N... Ah, tem mais aberturas, entendi, porque tem mais caracteres no final. Tem uma coisa de código que é que você tem que colocar aberturas e fechamentos sem parar. Se você não entendeu, quando você escreve texto normal, você não tem que abrir um parênteses para escrever algum detalhe extra. É isso. No código você tem que escrever, abrir e fechamento dessas coisas de parênteses toda hora, em todo canto, no código. Essas diferenças na forma de representação, da separação entre linhas pode provocar problemas em arquivos de texto transferidos entre sistemas. Windows e Unix caso não se foi devida conversão. Próximo, mais. Arquivos executáveis. Um arquivo executável é dividido internamente em várias seções para conter código, telas e símbolos, variáveis e funções. A lista de dependências, que são as bibliotecas necessárias, e as outras informações de configuração. A organização interna de um arquivo executável ou biblioteca depende do sistema operacional para o qual foi definido. Os formatos de executáveis mais populares atualmente é o Levine 2000, ELF, Executable in Linking Format. Formato de arquivo usado para programas executáveis. Bibliotecas. Na maior parte das plataformas Unix modernas é composto por um cabeçalho e várias seções de dados, contendo código executável, tabelas e símbolos, informações e relocação de código. P. Portable Executable. É o formato usado para executáveis de bibliotecas de plataforma Windows. Consiste basicamente em uma adaptação de antigo formato COF usado na plataforma Unix. E a figura 3 ilustra a estrutura interna de um arquivo
de um arquivo executável no formato ELF, usado tipicamente em sistemas Unix e Linux Solaris. Esse arquivo é dividido em seções que representam trechos de código de dados sujeitos à ligação dinâmica e relocação. As seções são agrupadas em segmentos de forma a facilitar o cargo de memória do código e o lançamento do processo. Agora vamos tentar ver se a gente entende o figura 3. Tem um ELF header e tem um programa header table e tem o section header table. Do programa head table ele separa as informações por segmentos, linhas, imagem na imagem. E depois aparece aqui no final o section header table também manda informações para os sections. Quer dizer, são palavras diferentes. Um é segmentos e o outro é sections. Seções e segmentos. Não consigo diferenciar direito. Ou seja, eu não entendi o que quis dizer com esse conteúdo aqui. Além de executáveis e bibliotecas, o núcleo de um sistema operacional costuma reconhecer alguns tipos de arquivos não convencionais, como diretórios, atalhos e links. Dispositivos físicos e estruturais de comunicação no núcleo, como sockets, pipes e files de mensagens. E filas de mensagens. Mais ainda, a identificação do conteúdo. Um problema importante relacionado ao formato de arquivos é a correta identificação do seu conteúdo pelos usuários de aplicações, já que um arquivo de dados pode ser visto como uma simples sequência de bytes. Como é possível saber que um tipo de informação que essa sequência representa? Ah, como saber, né? Uma solução simples para esse problema consiste em indicar o tipo de conteúdo como parte do nome do arquivo. Um arquivo caia.jpg provavelmente contém uma imagem em formato JPG, enquanto um arquivo entrevista.mp3 contém áudio em formato MP3. Essa estratégia amplamente utilizada em muitos sistemas operacionais foi introduzida nos anos de 1980 pelo sistema operacional DOS. Naquele sistema, os arquivos eram nomeados segundo uma abordagem denominada 8.3, ou seja, 8 caracteres seguidos de um ponto e mais 3 caracteres de extensão para definir o tipo de arquivo. Outra abordagem frequentemente usada em sistemas Unix é o uso de alguns bytes no início de cada arquivo para a definição do seu tipo. Esses bytes iniciais são denominados números mágicos e são usados em muitos tipos de arquivos, como exemplificado na tabela 1. Daí aparecem os números mágicos aqui. Tipo de arquivos, bytes, tipo de arquivo e bytes. Tipo de arquivo, documento proxy, byte inicial, porcentagem. Imagem GIF, byte inicial, GIF 89A. Música MDI, MTHT. Com essa identificação aqui entendi o que é isso. Basicamente cada tipo de arquivo tem um byte inicial para identificar sua composição. E daí, se eu identificar de composição, né, dá para saber qual que usar. Nos sistemas Unix, o utilitário file permite identificar o tipo de arquivo através da análise de seus bytes iniciais e do restante de sua estrutura interna sem levar em conta o nome do arquivo. Por isso, constitui um mapeamento importante para identificar arquivos desconhecidos ou com extensão errada. Além do uso de extensões no nome do arquivo e de números mágicos, alguns sistemas operacionais definem atributos adicionais nos sistemas de arquivos para identificar o conteúdo de cada arquivo.
Por exemplo, o sistema operacional Macos 09 definia um atributo com 4 bytes para identificar o tipo de cada arquivo, e outro atributo com 4 bytes para identificar de cada aplicação que o criou. Os tipos de arquivos e aplicações são definidos em uma tabela mantida pelo fabricante do sistema. Assim, quando o usuário solicitar a abertura de um determinado arquivo, o sistema irá escolher a aplicação que o criou, se ela estiver presente. Caso contrário, pode indicar ao usuário uma relação de aplicações aptas a abrir aquele tipo de arquivo. Recentemente, a necessidade de transferir arquivos através do e-mail e das páginas web levou da definição de um padrão de tipagem de arquivos conhecidas como tipos MIME, sigla Multipurpose Internet Mail Extension. Fried and Protestant. Falou uma coisa estranha aqui. Fried and Protestant. O padrão MIME, esse multipropósito, define tipos de arquivos através de notação uniformizada na forma tipo-subtipo. Alguns exemplos de tipos de arquivos definidos segundo o padrão MIME são apresentados na tabela 2. O padrão MIME é usado para identificar arquivos transferidos como anexos de e-mail e conteúdos recuperados da página web, e alguns sistemas operacionais como o BIOS e o macOS X definem atributos de acordo com esse padrão para identificar o conteúdo de cada arquivo dentro do sistema de arquivos. Na tabela 2 aqui aparece tipo name, type name e significado. O type name application /java archive é um arquivo de Java, de classe Java. E outro exemplo é um arquivo tipo CMIME do teste -xcsrc, é um código-fonte em C. Estranho. Ai, caraca, já deu 35 minutos de vídeo. Vou parar aqui. A gente tá na metade dos trecos de arquivo. Vou terminar de ler. Aqui.